Como disse certa vez Salomão, tudo nesta vida é enfado e preocupação. É verdade. Hoje eu estou chegando à conclusão que Salomão estava certo. Se procurar esse versículo na Bíblia, você vai encontrar o que disse um dos reis mais sábios de Israel, do povo de Israel. E realmente se você é afortunado, tem uma grande fortuna, você está preocupado em não ser amado pelas pessoas, né, de ter mais pessoas interessadas no que você tem na sua vida, na sua existência, né, no seu entorno. E se você tem pouco, se você não tem grande fortuna, muito pelo contrário, tem mais pobreza, ou você é mais pobre, você fica preocupado com o que será de amanhã, já que você não tem uma segurança financeira. Se você tem um amor, você fica preocupado em um dia perdê-la ou perdê-lo. Se você não tem um amor, você fica enfadado com a solidão e com medo de que vai ficar desse jeito e que vai ficar só. Se você tem filhos, fica preocupado com o futuro dele, e quando eles estão com uma certa idade, fica preocupado se eles estão se dando bem na vida, ou que será, ou fica apreensivo por não saber o que eles andam fazendo. E se você não tem filhos, você fica pensando que perdeu um bom tempo na vida. Isso é verdade. Seja bem-vindo ao Caleidoscópio do Cebolinha. Eu sou o Cebolinha. E se você gostar deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O que eu quero dizer agora nesse vídeo, já que essa semana eu andei postando mais vídeos, né? Eu estava meio paradinho, né, com os vídeos, mas voltei a postar. É que a gente parece que tem alguma coisa dentro da gente que faz com que a gente nunca esteja satisfeito com nada. Por mais que tenha, por menos que tenha, parece que você nunca está satisfeito. É como diz um ditado antigo, que o poço do querer não tem fundo, o poço da cobiça não tem fundo. A grande verdade é que nós nunca estamos satisfeitos com os rumos que a nossa vida tomou, né? Quando a gente é novo, a gente pensa em ter... A gente tem tantos sonhos, a gente faz tantos planejamentos. Depois, conforme a gente vai envelhecendo um pouco, as coisas vão acontecendo não da maneira que a gente pensou, nem da maneira que a gente quis. Elas começam a acontecer da maneira como tem que ocorrer. Alguns dizem que é Deus que decide, outros dizem que as coisas acontecem de acordo com o ambiente que a gente vive, com as amizades que a gente tem, com opções profissionais que a gente é obrigado a tomar. Mas o fato é que a vida, às vezes, nunca é exatamente do jeito que a gente deseja. E isto é verdade. Eu, atualmente, explicando como eu sempre faço, eu sou deficiente físico, eu tive poliomielite e
a vida não me permitiu que eu casasse, né? Eu tive namoradas, mas eu sempre vivi com a minha mãe. Minha mãe viveu até os 92 anos e até os 80 e pouco ela me mimava como se eu fosse uma pessoa especial. Cuidava de tudo para mim. E quando ela começou aos 86 anos por aí, ela começou a ter problemas. Ela contraiu um câncer de intestino, ela começou a ter a saúde se deteriorando. E aí eu passei a assumir os cuidados dela. Eu, na minha cadeirinha de roda, que você pode estar vendo aqui, ó, passei a cuidar dela. Eu auxiliava ela a ir no banheiro, né? Ela segurava atrás na cadeira e eu ia bem devagar até o banheiro, levava ela, ajudava a ela a trocar a fralda, porque teve uma época que ela não podia quase se levantar, era difícil para ela ir no banheiro, então eu ajudava ela em algumas coisas e eu cuidava também das despesas de casa, fazia tudo o que era preciso, contratava pessoas para cuidar dela durante a tarde. E ela foi se deteriorando, e aos 92 anos ela veio a falecer aqui dentro de casa no dia 26 de novembro do ano passado, vai fazer um ano agora. E ela sempre dizia que ela queria, às vezes ela falava que queria morrer, eu falava, não mãe, eu vou sentir sua falta, eu vou sentir muitas faltas suas se você for, já estou acostumado com você, são muitos e muitos anos vivendo com você. E ela se foi, me deixou, e nesse primeiro ano que eu estou sem ela está sendo difícil. Primeiro porque na época eu abandonei muita coisa que eu estava fazendo, eu tocava em barzinhos, casas noturnas, festas, e eu deixei de tocar porque a gente, quando toca, a gente tem horário para chegar no contratante, mas não tem horário para sair. A gente não pode simplesmente receber o cachê e ir embora. E então eu evitava de trabalhar, ficava em casa, ajudando ela. Às vezes ela me chamava 2, 3 vezes à noite para cobrir ela, para ajudar ela a se cobrir, ajudar ela a descobrir, né? Porque ela se aquecia muito rápido e às vezes também ela se esfriava muito rápido. E às vezes eu acabava de deitar, ela já chamava de novo. E quando eu começava a ficar irritado, eu pensava comigo, eu vou sentir falta disso. Então eu procurava ter paciência o máximo que eu podia. E eu acho que essa era a minha sina. Era algo que Deus me deixou para fazer. Então cuidei dela, procurei cuidar com toda a paciência, né? Nunca mais briguei com ela, não brigava mais com ela, porque teve uma época durante a vida da gente que a gente até brigou bastante por motivos bestas, mas isso é normal numa convivência longa. E então nessa época, foram 6, 7 anos mais ou menos, que eu procurei cuidar dela e me dedicar o máximo que eu podia. E agora estou sozinho em casa. Eu não estou, financeiramente eu não estou mal não, estou até bem, né? Porque eu herdei a pensão dela. A gente recebeu uma pensão que era dividida entre eu e ela, né? A pensão que meu pai deixou, meu pai faleceu com 42 anos, que Deus o tenha, mas ele nos deixou bem financeiramente. E depois que ela faleceu, eu fiquei com
toda a pensão. É uma pensão boa, eu não vivo de aluguel, a casa é herança de família, é um sobrado. É uma casa de 3 cômodos. É essa sala, que é quarto também, a cozinha e um banheiro dentro de casa. Então é um lugar bom de se viver, não é ruim. Eu moro no primeiro andar, tem um elevador de acessibilidade que ela comprou quando ela recebeu um precatório do governo. Mas eu sinto muita falta dela, é verdade. E tem hora que eu me arrependo de tantas vezes ter brigado com ela. Muita gente diz pra mim me casar, né? Arranjar alguém, mas eu não quero não. Eu já acostumei a dormir sozinho. E a gente, quando chega aos 66 anos, como eu cheguei vivendo sozinho, os meus namoros nunca deram muito certo, por problemas, vários problemas que qualquer hora eu faço um vídeo sobre isso. Então você desacostuma a ter uma pessoa ao seu lado e você cria certos tipos de comportamento que uma outra pessoa já não vai aceitar. E logicamente que eu teria que arranjar uma pessoa da mesma idade que eu. Mas logicamente que uma mulher da mesma idade que eu, também já acostumada com sua liberdade e com a sua própria maneira de viver, não iria aceitar. Então eu não pretendo arranjar uma namorada, nem um caso, nem nada. Talvez se for para ela viver na casa dela e eu viver na minha, até pode ser. Mas a solidão ainda na casa, que é pequena, mas parece um palacete para mim, porque eu estou sozinho, tá difícil de acostumar. Eu sei que eu estou bem, quer dizer, eu tenho meus problemas que a idade começou a dar, e também a síndrome pós-pólio também começou a pegar, sabe como é que é, né? Quem já teve poliomielite, ou tem poliomielite, e já tem uma certa idade, sabe como é que é. Mas eu não estou tão mal, né? E eu preciso aprender a conviver com a solidão. Eu não quero viver com outras pessoas, porque do jeito que eu estou, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Mas ao mesmo tempo, há certos momentos em que eu sinto falta de conversar um pouco. E é como disse Salomão, tudo nessa vida enfada. Se eu tenho muita companhia, eu enfado. Se eu não tenho companhia, eu fico enfadado também. E a gente tem que aprender a dosar as coisas na vida da gente. E tem que aprender também a se acostumar com as mudanças da vida. Enquanto a vida está mudando, é sinal que a gente está vivo. Depois é depois. Não é isso? Então, é isso que eu queria dizer. Esse vídeo é um desabafo. E se você tem problemas também de adaptação com certas coisas, com certas mudanças de vida, da vida, posta e deixe seu comentário aí no vídeo, né? Eu gostaria muito de saber. E seria bom até porque seria um ajudando o outro, né? Cada um com sua própria experiência de vida, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você assistiu até o fim. E deixe seu comentário, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Esse é o Caleidoscópio do Cebolinha, eu sou o Cebolinha e até o próximo vídeo. Fui!